Em um oferecimento, deputado federal Irã Gonçalves, Mega Farma, sempre presente, Supermercado Gavião, Óculos e Cia, Fê Comércio, Loteamento Caburaí, Perim Casa e Construção, deputado federal Haroldo Catedral. Alfiber, internet de alta velocidade em fibra ótica. Na Folha FM, quem é quem? Entrevistas, num bate-papo descontraído com personalidades locais. Além da boa música na Folha FM. Quem é quem? Apresentação Cida Lacerda. O amor constrói sonhos. Perim Casa e Construção. Amor pela sua obra. Boa tarde, estamos entrando no ar com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. No programa de hoje eu recebo o Dr. Hassan Ciaga, ele que é médico cardiologista e vai falar, gente, sobre o AVC, que foi o principal fator da morte do Tom Veiga, né? Ele morreu de AVC, que foi causado por uma hipertensão, doutor. Enfim, a gente vai falar sobre isso aqui no nosso programa de hoje, para chamar a atenção para essas doenças silenciosas, né? Os nossos hábitos de vida, enfim. É uma grande satisfação receber esse jovem médico que está sempre disponível para nos ajudar aqui nessas pautas tão complexas, temas de interesse da população. Seja bem-vindo, doutor Hassan, ao nosso programa. Obrigado, Cida. Como sempre, é um prazer estar aqui com você, né? Sempre uma entrevista bem divertida, né? Nada, né? A gente trata de assuntos sérios, mas de uma forma leve. Sim, eu digo sempre para os meus entrevistados, principalmente aqueles que têm medo de dar entrevista, não dói nada. Dói nada. Aqui é totalmente indolor. É uma conversa, né? É uma conversa, tem que lidar com uma conversa, né? Senão a pessoa fica bem tensa e não sai nada, né? Pois é, e Hassan, você está tirando de letra a sua participação aqui na rádio, graças a Deus. Agora, esse AVC, né, que foi o fator do óbito do Tom Veiga, que é o Louro José. Todos nós ficamos muito tristes e chocados com o que aconteceu, enfim. É muito comum esse tipo de... É uma doença? Como é que a gente pode classificar um AVC? Começa por aí. O AVC realmente ele é uma doença, né? Mas na verdade ele é consequência, na grande maioria das vezes, de doenças basais, de comorbidades que a gente chama, né? Por exemplo, as doenças cardiovasculares estão nas primeiras causas de óbito no mundo, né? E as doenças cerebrovasculares, que são essa questão do AVC, também não ficam muito longe, né? Não fica em primeiro lugar, mas está liberando o segundo ou terceiro lugar, né? Em questão de doenças que matam, a não ser realmente trauma, morte violenta, tá? Então também não é muito distante, porque também tem a ver com vasos sanguíneos. E o que é o AVC em si? Que muita gente só conhece esse termo, né? E confunde. O AVC, que a gente fala, o AVE, é o acidente vascular encefálico. No caso, esse C, AVC, é acidente vascular cerebral. É a mesma coisa, encefálico e cerebral. É a forma popular? É a forma popular. A pessoa fala AVC para tudo, né? Mas a gente fala assim, o AVC, o AVC ele pode ser dividido em hemorrágico, que é quando tem sangue lá dentro da cabeça, e o isquêmico, que é quando ele não tem sangue na cabeça. Né, se divide nessas duas vertentes aí, né? Então, qual é a diferença de um para o outro? Bom, então assim, o que o Tom Veiga teve foi um hemorrágico, né? Foi com sangramento. Que o sangue, ele pode ficar depositado ou a pessoa pode chegar a expelir o sangue por algum lugar? Não. O que acontece, pra gente entender bem o caso dele, né? O que foi verificado, assim, o que a gente viu muito por cima, que a gente não teve acesso, né, a necrópsia nem nada disso, então o que a gente tem que levar em conta o que foi falado. Então, o que foi falado é que teve um rompimento de um aneurisma cerebral, né? E aí isso culminou com AVC. A gente tem que começar do começo para poder entender como vai isso. Primeiro de tudo é o que é esse aneurisma, né? Como é que é esse aneurisma? O aneurisma, a gente tem que ter um conceito que ele é nada mais, nada menos um termo médico para dizer que há alguma dilatação, um aumento aí de tamanho de uma região. Então, por exemplo, você imagina um cano, ou então um canudinho que fica todo dilatado, né? Ele deu uma aumentada de grossura, né? Ele dilatou. Isso é um aneurisma. E isso aconteceu nas artérias dele. O aneurisma tem vários motivos para acontecer. Tem várias coisas que podem fazer um aneurisma e vários motivos podem fazer um AVC.
No caso que foi aventado dele, foi a respeito da hipertensão arterial. Pois é, por isso que eu te chamei aqui. Porque se um cardiologista para falar de aneurisma e AVC, porque a causa foi hipertensão. E como é que faz? Pra gente entender um mecanismo, né? Vamos dizer assim, a pressão arterial, uma pressão X, né? Nossa pressão é 12/8, vamos botar assim, né? Essa pressão, para ela entrar na cabeça, você tem uma diferença, né? Você tem que chegar na pressão de perfusão cerebral, existe isso. Então, para a pressão chegar no nível bonitinho, direitinho, você tem que estar a tua pressão arterial corpórea adequada e a pressão intracraniana também adequada. A diferença desses valores de subtração, tu vai ter uma pressão de perfusão, que é quando chega no cérebro, como o sangue chega no cérebro, porque a pressão nossa, vamos dizer, 12/8, não tem como chegar lá em cima 12/8, vai chegar com pressões bem mais baixas, ali 60, 40, entendeu? De pressão. E aí tu imagina na situação dele, né? Esses valores, tu falando valores aproximados, mas você imagina, a pressão da artéria dele tava lá, vamos dizer, de uma pessoa normal, tá? Esses valores, e no caso de um paciente hipertenso, não tratado, nesse caso, paciente não tratado, você vai chegar com uma pressão muito mais elevada. Então você tem que imaginar que a artéria, ela começa com um diâmetro grande e ela vai afinando, né? Até, então, de uma artéria, ela vai afinando, até ficar um vasinho bem fininho, que chama-se as arteríolas. Que aí fica bem fininho, que aí depois ela troca para virar uma veia. Então ela chega como artéria e volta como veia, né? Então ela vai afinando, aí depois do finalzinho vai engrossando de volta. Então é um vai e volta para circular o sangue. Então a pressão dele estava chegando muito elevada nessa extremidade, na pontinha, né? Onde era para estar bem mais reduzida a pressão, estava chegando muito maior. E aí o que acontece? Eu estou tentando ver a fisiologia do negócio que aconteceu, porque ele morreu de hipertensão devido a um rompimento de aneurisma. Então, o que eu acredito foi a hipertensão, né? Chegou com os valores muito elevados de pressão por um bom tempo. Aquela arteríola bem pequenininha que aguentava uma expansão X, vamos dizer, ela dilatava até X de diâmetro, cada vez foi dilatando mais e mais e mais e mais e mais. Chegou no limite que ela aguentava e rompeu. Então ela fez um aneurisma e no final rompeu. Aí, a grande maioria das vezes, um AVC hemorrágico é devastador. A gente não consegue, às vezes, corrigir se não for abordado muito precocemente. E pela história que foi dita, ele foi encontrado em casa. Então, assim, não teve tempo, né, realmente de ter uma abordagem, uma drenagem craniana, né, e fazer... Agora, isso é mais comum do que se imagina, doutor? Extremamente comum. Acontece muito. Por exemplo, eu trabalhei no hospital... João Lúcio lá no Amazonas, que é o centro neurológico lá, né, do Amazonas. Assim, a gente só recebe pacientes, né, que tem acidente vascular cerebral e dentre outras coisas que acometem o encéfalo, o cérebro em si. Todo dia, vamos dizer, num plantão de 12 horas, chegavam uns 15, 20 Nossa. pacientes. Uns 10, 15, 20. E a causa é hipertensão? O que mais? A grande maioria das vezes, hipertensão arterial. Algumas outras são traumáticas, né? Pancada, caiu, bateu a cabeça, né? E alguns outros são o que a gente chama de malformação arteriovenosa, que é quando já é um problema congênito mesmo, a pessoa nasce e numa fase embrionária os vasos têm um desenvolvimento errôneo, né? Então tem fica um pouco mais fragilizado, né? E existem algumas doenças também que fazem fragilidade do capilar que pode romper, mas isso bem poucas das vezes. A gente até pega alguns pacientes assim, né? Mas a grande maioria, esmagadora, 95%, 90% hipertensão, né? E uns 7% é trauma e o resto são outros. O senhor falou do AVC hemorrágico e tem o isquêmico também. Tem o isquêmico, O isquêmico, ele, por incrível que pareça, é mais comum você ter um AVC isquêmico do que hemorrágico, tá? Então, assim, eu disse por incrível que pareça na questão de hipertensão, que é um dos maiores, né, comorbidades para fazer. Geralmente, os pacientes têm AVC isquêmico, que é quando ele tem isquemia, né, do cérebro, no caso. Então, assim, o mecanismo é um pouquinho diferente, mas é um paciente que, como ele tem hipertensão de longa data, os vasos vão fazendo algum tipo de remodelamento, né? Então, assim, você acaba tendo aquela que eu te falei agora de diferença de pressão, essa questão de perfusão. O cérebro, por mecanismos de defesa, ele faz isso
espasmo da artéria, ele fecha a artéria para o sangue não chegar lá no cérebro com essa potência toda, mas ao mesmo tempo que ele fecha, ele oclui aquilo, você diminui a perfusão cerebral. E o cérebro é aquela história, você ficar 5 minutos com ele ocluído, as lesões são quase que irreversíveis, né? Olha, então que é o hemorrágico, é muito sangue no cérebro, e o outro isquêmico é o sangue que é impedido. Que é impedido, ele é bloqueado. E aí, e o derrame nessa história? É isso aí. É o isquêmico? O pessoal fala derrame, né, para isquêmico, mas se você for para hemorrágico, né, que eles falam. Então, assim, que eu até ouço falar muito, o cara teve derrame cerebral. A maioria das vezes, quando eles falam, a população fala, a gente pensa mais no hemorrágico, ele derramou, de derramar sangue, né, vamos dizer assim. Mas é a pessoa ficar sem movimentos, a pessoa ficar com a face, com um lado sem movimentação. Aí a gente chama, fulano teve um derrame, ficou sem movimento na face. É um AVC de uma forma geral, pode abranger os dois, né? Os dois podem causar isso. Por exemplo, a hipertensão ela tem vários mecanismos. Por exemplo, a gente viu a questão do espasmo, né? Mas tem a questão de modificação do endotélio, do vasinho. Aí começa a criar a placa de ateromatose, igualzinho na artéria coronária. Começa a formar uma placa de gordura, a gordura vai aumentando, até que entope. É um dos principais mecanismos. O segundo mecanismo é espasmo. Eu tentei explicar primeiro o espasmo, porque parece ser mais fácil as pessoas entenderem, né? Porque vou formar uma placa de ateroma, a gordura vai crescendo, a pessoa fica tudo, meu Deus, já começou a aula de biologia, todo mundo corre, né? Aí a galera sabe. Falar de uma forma bem popular. Mas o derrame é isso. É o AVC hemorrágico ou isquêmico. De toda forma, tem a ver com a circulação. Tem a ver com a circulação. E hipertensão é uma causa? Hipertensão é a causa, uma das principais. Hipertensão, seguido aí realmente de diabetes, mesmo esquema, diabetes arrebenta com o cérebro, como arrebenta com coração e rins, né? Então, assim, são os 3 órgãos vitais que a gente chama no corpo: coração, cérebro e rim, que a gente não são os principais, né? São totalmente destruídos com hipertensão e diabetes, né? Que é o que a gente mais preocupa, é isso. Então, tanto que a gente bate muito martelo na prevenção primária, né, na saúde do posto, quanto a isso. Se chegou a esse ponto de ter AVC hemorrágico, a falha foi lá no começo. O que poderia ter sido feito para essa pessoa não chegar a esse ponto de ter um AVC isquêmico ou hemorrágico? Então vamos lá, vamos falar agora de prevenção. O que nós podemos fazer para evitar isso? Primeiro, para quem fuma, pode logar o tabagismo. O tabagismo é uma das causas violentas, né, altíssima de fazer AVC, né? Então, e não só AVC como outras doenças, mas o tabagismo é importantíssimo. Controlar o diabetes e hipertensão. É aí de que forma a gente vai saber isso? É muito simples. Você tem que ir ao médico pelo menos uma vez ao ano, você tem que ir. Pelo menos, é obrigatório, não há negociação em não ser anualmente, tá? E aí a frequência que você vai ser seu médico que vai decidir. Por exemplo, a partir de que idade a pessoa tem que ir todo ano ao médico? Não tem assim um número mágico, né? Baseado na expectativa de vida, a gente tem a opinião de especialistas, né, que falam que a partir de 40 anos você tem que ir todo ano, né? A partir de 40 anos, todo ano, para homem e para mulher, você tem que ir. Tinha assim em teoria que 40 anos para homem, 50 para mulher, né? Já teve essas histórias, mas ficou meio que generalizado. É uma opinião de especialista, não há um consenso, mas tirando assim, a gente leva com 40 anos ou qualquer um com idade menor sintomático, né? Tem que ir. Não tem... Então, a partir de 40 anos, fazer o check-up anual. Agora sim, aquela pessoa não tem dinheiro nem para comer direito, ela vai ter dinheiro para fazer um check-up, doutor? Aí é onde eu me preocupo. E é por isso que eu trago médicos ao meu programa, para orientar a população sobre a mudança de hábitos no dia a dia. Né? Já que realmente é difícil ter acesso a médico. Todo dia a gente recebe relatos aqui nos nossos programas de rádio de pessoas que estão tendo dificuldade em conseguir atenção de médicos, enfim, tanto na rede pública municipal quanto na estadual. E aí a gente traz profissionais como o senhor aqui para dar um caminho para a população, para trabalhar nessa área mesmo da prevenção. O que eu posso fazer para não ter uma doença como essa? O que no meu dia a dia eu posso modificar para que eu fique bem, para que eu não sofra em um AVC, não tenha a pressão tão alta, enfim, vamos fazer a nossa parte aqui, doutor, o senhor que é um altruísta, né? Para ajudar essas pessoas aí humildes que não tem como fazer uma consulta no médico, né?
Realmente a gente não vou entrar nesse mérito, né, da política, né, que a gente Mas sabe o senhor está com um influencia. projeto aqui, até pegar esse gancho aqui, gente, que ele está com um projeto de uma fundação, doutor? É mais um projeto. Não, assim, o que eu estou fazendo? Eu já fiz uma vez um projeto, né, em que eu e alguns amigos, né, alguns colegas, em torno de seis médicos, na verdade a gente chegou até a atingir 7 médicos. A gente fazia atendimento gratuito no Amazonas, cada um separava 2 horas do seu tempo para poder fazer um atendimento gratuito à população. Para essa população carente. Para a população carente. Eu fiz isso até eu vim embora para Boa Vista, né? E agora tô fazendo um novo projeto para ajudar o que eu estava avaliando estatisticamente algumas coisas e percebi que as pessoas com síndromes congênitas, por exemplo, pessoas que têm síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Tanner, eu sei que esses nomes são difíceis, né? Mas essas pessoas que nasceram assim, por exemplo, são especiais, que a gente chama de especial, tem mais dificuldade ainda de entrar no Sistema Único de Saúde, né? Então eu estou disponibilizando atendimento gratuito lá comigo, né, para esses pacientes. Então eu estou fazendo, né, uns dias programados para a gente, porque eu fico na clínica terça, quarta e quinta. Então nesses dias eu vou disponibilizar algumas vagas para a gente poder fazer atendimento gratuito para as pessoas, para poder ajudar, né? Que eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, tem que ajudar. E uma outra questão social que eu tenho feito é meu canal no YouTube, né, o Minuto Cardiologia, que acho que tem muita gente que está agradecendo, ajuda bastante a tirar informação, que tudo que vier de bom, não ser fake news, é válido, né? Então, como médico, eu acho que dá para fazer essa parte, acho que outros médicos poderiam aproveitar isso para ajudar, porque a gente quando dá para ajudar, dá para fazer, vamos fazer, né? Porque não custa nada ajudar as pessoas, a gente acabou de né? falar da dificuldade que as pessoas têm. Sim, eu de vejo conseguir isso todo uma dia. consulta com um especialista. Eu não vou ficar rico nunca. Tanto de consulta de graça que eu faço lá comigo, Benza a Deus. não tem. Mas você já está acumulando tesouros no céu. Que é já o que estou construindo importa. meu castelinho lá, né? É isso que importa. Porque, na verdade, você tem um dom, tem uma vocação. Você é comunicativo, você é inteligente, você tem uma boa formação. Né? A vida é agradecer, gratidão. Agradecer. Eu sempre agradeço a Deus e estou contribuindo, né? Fazendo a minha parte. E né? o fato de agradecer, olha, eu digo sempre aqui no meu programa, gente, oração. É orar, mas tem que agir. Não basta você ficar só rezando, colocando o joelho no chão, não. Você tem que agir. O que você pode fazer pelo próximo? A palavra diz oração. Orar mais ação. Vai rezar, vai pedir a Deus, vai agradecer todos os dias, mas vamos agir para ajudar o próximo, ajudar quem está precisando, quem está do nosso lado aí, que está precisando de uma luz, de uma orientação, enfim. E é isso que a gente tem que fazer. Não, e eu tenho um laço, que nem eu falo para todos meus amigos e para a mulher também. Eu falo, olha, comigo e Deus a gente tem uma relação de amizade que chega a ser incrível, assim, sabe? Tudo que eu peço dá certo para mim. Graças a Deus. E assim, porra... Só não dá certo porque não tem que ser, né? E como forma de retribuir tudo, eu faço a minha parte, né? Então eu tento dividir ao máximo as coisas que eu consigo conquistar e ajudar o próximo. Mas, assim, e da população? O que ela pode fazer? A gente falou da parte do médico, né? Pois é. O que é a parte da população? O primeiro passo é mudar alguns hábitos, né, de estilo de vida, né? A gente pensa que algumas coisas não são importantes, mas hoje, no mundo de hoje, o estresse, se pudesse reduzir, ia ser bem melhor. A gente tem dificultado muito, cada vez mais, a vida, né? O ser humano enxerga tudo agora de uma forma bem diferente da anterior. Tudo agora é disputa, né? A gente até conversou isso sobre uma vez, de até como são feitas formações familiares hoje. O pai e a mãe já cria uma criança para o mercado de trabalho, né? Por exemplo, fala, não, você tem que ser isso, você tem que ser melhor que isso, você tem que ser o melhor. Isso já, a criança já nasce com uma extrema pressão, isso não é legal. Outras questões que a gente pode melhorar, fora essa questão social aí, de educação familiar, melhorar o sono, o hábito de sono, né? A ingesta altíssima de bebida alcoólica, que virou moda, né? Hoje, agora, todo mundo bebe muito mais do que o normal. Por exemplo, eu lembro da minha idade de Curumim, eu vejo os amigos meus que a gente jogava bola nas pracinhas aí, e a gente não via isso de tanto alcoolismo como a gente vê hoje. Por exemplo, eu ainda jogo nas pracinhas, ainda jogo, né, com todo mundo da rua. E a gente vê criança, 14 anos, tomando cerveja. Aí, assim, coisa Nossa. Que eu achava, meu Deus do céu, isso não... E virou um hábito, né? As pessoas virou um hábito, né? Eu sempre falo, eu sempre brinco que tem muita pressão de redes sociais, né? Hoje agora tudo é
é baseado em rede social, virou um sextor da vida, tudo agora, todo mundo tá mais preocupado quando vai chegar a sexta do que a própria vivência com a família, né, e tudo. A pessoa quer mais pensar na onda, né, do que qualquer outra coisa. Isso atrapalha o sono, você tem a questão de bebida alcoólica exagerada, você começa a entrar no mundo das drogas, a grande maioria das vezes, né, para você compensar, porque o ser humano, infelizmente, o cérebro, a gente pensa que não, mas a maioria das vezes o cérebro tem um vício. Cada um tem um vício. Não tem jeito. Muitas pessoas tomam remédio para dormir, muitas pessoas tomam remédio para ansiedade, muitas pessoas precisam de um cigarro, muitas pessoas precisam estudar muito, muitas pessoas... Então, o cérebro ele sempre tem um viciozinho. Tomara que ele seja um bom vício, né? Eu tô tentando identificar o meu aqui. Tem gente sempre tem uma coisa. Ou a gente o meu é Coca-Cola. Coca-Cola, tem gente que é entusiasta da beleza, tem gente que é entusiasta de... A Neia apontando ali o dedo pra mim. Eu tô pensando qual é o meu... Meu vício, eu adoro trabalhar. Sim. Nossa, eu não me importa, não tem que trabalhar de segunda a segunda. Mas é um vício. Pois se tu parar um domingo, tu já fica, rapaz, eu tô vagabundo, né? Não, e tá quando eu paro, assim, né? quando eu não tô, mas eu começo a produzir alguma coisa. Exato. Tô tentando fazer alguma coisa. Você tá acostumado. Não consigo ficar parado. Vamos dizer assim, é um tipo de vício, né? Você, por exemplo, você tira férias, eu aposto que no terceiro dia tu tá pensando, rapaz, quando é que eu volto pra Boa Vista? Não, quando eu tô de férias, conectado, eu tô trabalhando também. Só se eu for pra uma ilha deserta pra me desconectar total. Então, assim, você tem que melhorar isso. Se puder ir na médica rotineiramente, legal. E tem a questão da atividade física, é fundamental. Aí tem gente que se vicia em atividade física. Tem. Por exemplo, eu já fui rato de academia uma época. Se um dia eu não ia, eu não conseguia nem dormir, porque ficava... Pô, tô muito ativo aqui ainda, eu não malhei, meu Deus do céu. Então, assim, eu tive até que me policiar, falar, não, tem que ir com calma, não é bem assim, sabe? Você começa a ficar muito aficionado por aquilo, né? Você também não é assim, né? Então, você tem que ter o controle. Antigamente, hoje a gente faz tudo mais pela saúde, né? Eu nunca entendia isso dos mais velhos, não, hoje é tudo pela saúde. Eu ficava até rindo, pela saúde, nada a ver. E engraçado, a gente vai chegando nas fases que os experientes vão falando e realmente a gente começa a ver que tudo que é falado, né, de uma pessoa honesta é verdade, realmente, né? A gente fala, rapaz, o cara tinha razão, isso vai acontecer, isso é assim, isso é assado. Igualzinho quando a gente é criança e termina um namoro, quero isso, quero morrer, então, rapaz, vai acontecer mais 100 ainda na tua vida disso aí. A gente vai aprendendo. E a dieta, muito importante, né? Para hipertensão existe um termo, a dieta DASH, que a gente chama, né? Mas pra gente entender, assim, de uma forma geral, é uma dieta que é mais rica em hortaliças, em leguminosas, né? Que não faz muito parte do cardápio, principalmente nortista. Não come muita folha, não come muita salada, assim. A gente vê, num âmbito geral, o meio que a gente convive, a gente até vê. Aí não parece ser uma realidade, né? Mas se você vê o meio de fora, o que é o marmitão nosso aqui? Arroz, feijão, carne, macarrão, 10 kg de farinha. Eu já ia dizer, não pode esquecer da nossa farinha amarela, quebra-dente, né? Um beijo pro doutor Alexandre, esses dias ele me socorreu, porque eu comprei a farinha do Tonhão, né, Tonhão, lá na feira e comi com tanto gosto que eu quebrei uma obturação. E assim, várias vezes, quantas vezes eu já não pedi o marmitão, só que assim, aí você vê, aí ele bota 2 rodelas de tomate, tipo, parece que o que engorda é o tomate, né? O resto não. E quando eu tava no Sudeste, você pede o marmitão, metade é salada e o resto vem coisa. Então você vê que os hábitos são bem diferentes. Por isso que até assim, nessa questão, a gente percebe que algumas regiões têm mais doença cardiovascular, outras têm menos, outras têm... Porque a gente percebe esse meio... Da alimentação. Então a gente precisa comer mais leguminosas. E trabalhar com mais vegetais, mais frutas, né, hortaliças. Então você tem que melhorar esse hábito, né? A gente tem que liberar isso. Inclusive... Cara, olha como que é engraçado. Inclusive, eu publiquei um vídeo ontem, né, nesse meu canal do YouTube a respeito de um estudo bem interessante que foi publicado, né, num local muito importante americano, né, numa revista chamada Circulation, da American Heart Association, né? Que ele fala sobre a questão de como o preparo da carne pode influenciar no risco de hipertensão. Então vamos falar sobre isso. Isso aí foi porque engraçado. Base, quando a gente pode comprar, né, gente, que a carne tá cara pra caramba, é a base da nossa alimentação também. Eu tava lendo isso aí ontem, aí até falei, vou publicar um vídeo sobre isso aí, né, que aí o pessoal, todo mundo pergunta, o churrasco faz mal, não faz, como é que é essa história, né? Assim, de uma forma geral, não há ainda um consenso
né? Da forma que você prepara uma carne, se você vai uma passada queimada, se você vai fazer em fogo aberto, quando eu falo de fogo aberto, eu digo churrasco, você vai cozinhar, se isso realmente faz a incidência de aumento de hipertensão arterial ou não. Então ainda não há um consenso nisso aí, ainda é desconhecido, mas esse estudo tentou fazer uma observação, né, a respeito disso aí. E aí o que eles fizeram? Juntaram mais ou menos 32 mulheres e mais ou menos 17 mil homens, pegaram essas pessoas e viram as que comiam pelo menos 2 porções de carne por semana, e agora sim, não qualquer tipo de carne, vermelha, carne de frango, carne de peixe, né? Fizeram isso aí, e aí rodaram um tempo dessa experiência e observaram que não importava a quantidade de carne consumida desses tipos aí, né? E que a que mais deu realmente incidências aumentadas de risco para ter hipertensão arterial foi as carnes mais passadas, aquela pessoa que gosta de estragar a carne de churrasco, sabe? Bota aí bem assada. Essas aí foram a mais. Esse estudo mostrou que para eles, eles fizeram vários ajustes multivariados, Então a carne mais passada aumentou a incidência de hipertensão nesse estudo, né? E o sal na carne? Não, claro, a gente sabe que a forma de preparo é indiscutível. Mas eles tentaram só isolar mesmo a forma de preparo. Ou seja, a carne assada, a carne frita ou a carne grelhada. Cozida, grelhada. Então, assim, fizeram de tudo. Todas Não interessa, as formas. então. Não interessa nem a quantidade que você come. Se você passa do ponto, vamos dizer assim, você já aumenta a sua incidência de hipertensão. Isso baseado nesse estudo. Ainda faltam muito mais estudos para poder elucidar isso, que geralmente a gente tem uns estudos quando tem uma validade importante, é quando está mais de 10 anos de estudo, coisa que não foi esse estudo, que foi um estudo, foi até moderado o tamanho dele, mas assim, já começa a dar uns alertas, né? Já abre o olho para você ver, porque afinal de contas foram 32 mais 17, foram 49 mil, né, pessoas, então é muita gente. Então, o churrasco mal passado é menos nocivo para a questão da pressão arterial do que o bem passado? Do que o bem passado. Aquela carne que eu até brinco com o pessoal, falo, é carne de humano ou carne estragada? Porque carne estragada pra mim é aquela super assada, torradinha quase. Já não dá. Então a carne boa é aquela... É o meio termo, né? Pra não comer carne a gente também serve crua, né? Vou até dizer que... O boi tá vivo. O boi tá vivo, eu até brinco com meu cunhado, que ele só faz assim... E sai, falei, pô, Luciano, aí também não dá. A bicha sai tá crua por dentro. Aí você tem o risco de pegar protozoários, né? Ter micro-organismos ali que podem ser nocivos. Então aquela carne ao ponto com sangue, né? Eu vou proteger os pescadores, né? A hora é a melhor, né? Acho que pra mim é o meio termo, né? Não tá muito assada, não tá muito crua. Acho que vale a pena deixar o meio termo, né? Nessa situação. Então é um estudo bem interessante. Até discutir sobre isso ontem, achei legal. E a gordurinha na carne? A gordurinha na carne vai interferir também, né, na questão, a gente chega num ponto do que pode aumentar a chance de AVC também por causa do colesterol. Toda a carne gordurosa, o cara fala, o que é carne gordurosa? É carne que tem gordura. Essa história de o porco é muito remoso, isso é história para boi dormir, tem nada a ver. Então, assim, a gente vê lá a gordura da carne. A gordura da carne, ela vai aumentar o teu colesterol ruim. E o colesterol ruim, assim como a hipertensão, diabetes, também é deletério por vaso sanguíneo. Quando a gente fala vaso sanguíneo, pessoal, é vaso de todos, de uma forma geral. Só que você tem que ter em mente que é mais difícil você lesionar um vaso desse tamanho do que um microvasinho. Então é muito mais fácil você lesionar um microvasinho. Então a lesão começa lá na pontinha para chegar até a parte inicial. Então você imagina que no cérebro tem microvasinhos, no coração tem microvasinhos, nos rins tem microvasinhos, eles são os primeiros a receber o processo de deleção, né? Então já começa por aí. O cara já começa se matando nessas regiões, as porções finais, né, do organismo. Por exemplo, por isso que o pessoal fala, pô, é assim que funciona a diabetes, por isso que o dedo fica podre primeiro, porque é a pontinha onde chegou, porque os vasos eles vão afinando. Então aquela pontinha tá sofrendo, começa a comer, começa a sofrer isquemia, por isso que é da ponta até subir, porque vai engrossando os vasos. Então você tem que tomar cuidado com isso. E no cérebro é a mesma coisa. E no cérebro, então, é muito mais microvaso do que vaso de médio porte, né? Então, por isso que
tem que ter esse cuidado. A gente não sabe dizer até que ponto, como é que foi a questão do Tom Veiga, né? Se ele seguia a orientação médica, se ele não seguia, se ele ia ao médico, se ele fez tratamento, né? O que aconteceu realmente de fato, a gente não vai saber, né, Cida? Realmente de fato, a gente não teve, como eu falei, a gente não teve acesso ao material médico em si, a gente pegou publicações, a gente viu os relatos, a gente viu entrevista, reportagem, então a gente não sabe exatamente. O que a gente sabe que ele fez um aneurisma, né, e devido à hipertensão, e da hemorragia, e a gente tá explicando aqui o que poderia acontecer, né? E tem gente que tem hipertensão e nem sabe. Ainda tem pior, tem gente que sabe e nem quer tratar. Eita, então vamos falar desses. Tem dos dois, pior, né? Dos que não sabem, dos que sabem e não querem tratar. Eu adoro o paciente quando ele chega e fala, doutor, eu falei com o meu vizinho tomar remédio de hipertensão, e aí ele disse pra eu não tomar, e eu não tomo porque isso faz mal. Todo remédio de pressão faz mal e é melhor ficar, né, só no natural. Eu falo, cara, olha, não é bem assim. Todo remédio tem o seu efeito colateral, né? Tem o seu efeito adverso. Mas uma vez que você não conseguiu fazer pela mudança do estilo de vida que a gente discutiu agora, mudou dieta, fez atividade física, perdeu peso, e quando a gente fala mudar estilo de vida, é perder o peso ali, 7% do peso corporal em 3 meses, você fez ali 150 minutos de exercício por semana, que vai dar 30 minutos em 5 dias, né? Cada dia por 5 dias. Você fez tudo isso. Você fez uma mudança comportamental. Não chegou, meu amigo, não vai ser só o natural que vai resolver. Você tem que partir para o remédio. Ah, mas faz mal. Não faz mal, não é assim que faz mal. Faz mal, sim, se mal imposto, mal colocado a medicação. Tudo que é feito errado, a gente chama esse termo de iatrogenia médica. Então, você não vai chegar num especialista e o cara vai fazer um negócio desse com você. O médico não tá ali para acabar contigo, ele tá ali para te ajudar, então tem que entender isso. Mas mudou-se muitos conceitos, assim, na medicina, sabe? A gente tá sendo visto, às vezes, até como vilão, e às vezes isso preocupa, sabe? Eu vejo isso muito em tudo, né? Graças a Deus que meus pacientes não têm nada disso, né? Então, assim, uma vez ou outra, vamos dizer assim, 0,05 dos pacientes que chegam, já fica aquela cara fechada até me conhecer e falam, não, esse cara não é um vilão, né? Porque a gente entende, a gente sabe que também parte foi culpa da nossa classe, mas então hoje tá um pouco decepcionante, e acho que as pessoas chegam dessa forma também, achando que o médico quer detonar, por exemplo... Vai te privar de tudo. E o cara quer te privar, que o cara vai te matar, que o que o cara tá fazendo é errado. E é tanta fake news, por exemplo, que eu vejo assim, como eu tenho participação muito na rede social, às vezes eu vejo, por exemplo, o fulano de tal, inclusive eu sigo um canal legal, assim, que eu acho sobre questão de sono, né? O cara explica bem umas coisas, inclusive eu até adotei pra mim, pra mudar meu estilo, né? E eu vejo os caras comentando, isso é tudo mentira, e o cara vai tomar um remédio pra morrer, o outro, não, é verdade que eu não pode tomar isso, né? Rapaz, coreano, as pessoas não têm conhecimento nenhum. E opinam. Falam um monte de baboseira, e aquilo vira uma verdade, porque a mentira, ela é muito mais legal, né? De ser ouvida, de ser interpretada, do que a verdade, porque a verdade sempre é mais difícil, né? Então, tanto que a gente viu vários estudos, que uma mentira, ela se propaga muito mais rápido do que a verdade, porque geralmente é por isso que eu não sou a número 1 aqui, porque a gente está sempre buscando trazer a verdade, trazer a ética, e o povo, tem gente que gosta mesmo da bagaceira, da confusão. Eu vou ficar sendo a Cida, que eu gosto de informação de qualidade, de gente boa que vem aqui para somar, para trazer boas informações. Essa coisa de ser famoso a qualquer custo, de ser o número 1 a qualquer custo, eu tô fora. Eu quero ser a pessoa que você liga a rádio e vai ouvir um programa com gente boa, né? Com gente que traz informação séria, de qualidade, que pode contribuir com o nosso dia a dia. É assim que eu quero ser. E não aquela que vai fazer qualquer coisa para ter audiência. Porque assim, realmente, mentira, elas propagam muito porque elas são muito sensacionalistas, né? Então, afeta muito a mente. O ser humano tem o desvio muito para coisa sensacionalista, que é o imediatismo, né? Mas olha, a gente precisa abordar esses temas, assim, porque às vezes a pessoa, doutor, não sabe que tem hipertensão, não se cuida e quando vê se depara com uma situação dessa. Não sei se foi o caso do Tom, mas acontece, né? Acontece, da pessoa pode ter sido a causa. Pode. E aí, sintoma, o que a hipertensão gera de sintomas? Como é que a pessoa pode imaginar ou saber que ela é hipertensa? Aí tá no ponto
que é bem complexo. 95% das vezes a hipertensão é totalmente assintomática. Não tem um coraçãozinho que bate mais rápido? Não tem aquela veia pulsando na cabeça? Nada disso? Nada. Isso é estresse? Não, 95% das vezes é assintomático. Esses sintomas aí, a grande maioria das vezes, tem a ver com outras coisas, não hipertensão. Ah, mas então a hipertensão não dá isso? Não. Pode dar. E geralmente quando já tá fazendo isso, já tá um bom tempo e já tá num outro estágio aí, já tá bem diferente do que era pra estar, porque era pra ser assintomático. A pessoa não sente nada no começo, então. Você sabe que uma vez, eu não sabia não que eu tinha pressão alta, mas também eu não tenho a hipertensão, a doença em si. Vez ou outra, uns picozinhos, umas coisinhas. Fui doar sangue. E quando eu cheguei pra doar, minha pressão tava 14 por alguma coisa. Como assim minha pressão é 12 por 8? Aí já são os 500. Aí tu teve realmente uma elevação de pressão. Tu não teve hipertensão. Mas isso é normal, porque você vai chegar num ambiente, você sabe que vai ser furada, né? Você sabe que vai ser furada, que vão tirar teu sangue. Você tá lá querendo espiritualmente ajudar as pessoas, tanto já vai com uma comoção. Tudo isso já eleva muito o motivo que tu foi lá, então tudo isso já te dá uma... Pois é. Eu nunca imaginei que eu tinha pressão alta. Aí eu 14 alguma coisa. Como assim? Aí mas peraí, se acalma aí, toma um suquinho e tarará, e daqui a pouco 12 por 8. Aí normalizou. É igualzinho, tu lembra do primeiro beijo que tu deu em alguém? Teu coração... E nem você era doente, entendeu? É porque tu reage mais a estímulos. As pessoas sentem... Então você naquele momento, você foi um pico de pressão, não é hipertensão. Não, você teve um pico na pressão arterial, uma elevação que é fisiológico isso é normal. Igual você fazer atividade física, se você correr aqui, vai medir a pressão, vai dar 200 por 8 e você não é hipertenso. Deu 200 por 8 na atividade física, beleza, tem que voltar em 1 minuto e sair. Aí volta 1 minuto, vai estar lá basal, bonitinho e tal, ou então a gente vê depois até 30 minutos, tá certinho, legal. Então você tem que ter uma elevação fisiológica da pressão arterial, você tá vivo, tem que responder a estímulos, né? Então não tem... Então, eu tô 12, 8, 100%. Esses picos podem acontecer. Pode, é normal. Quando a pessoa pratica esporte, quando ela fica tensa, nervosa com alguma situação. Brigou, gritou, vai no banheiro fazer cocô, mesma coisa, vai comer. E pode ter. Pode, é normal. Mas isso são picos. E a doença hipertensão? Aí já é como definir hipertensão arterial, é quando essas pressões já constantemente permanecem elevadas, não retornam ao estágio de normalidade. Então o paciente está lá, mede agora a pressão 14,9, aí mede daqui a pouco 15,9, 15,8, 14,9, 15,8, 15,9, 16,9, 14,9, não vai para o estágio de normalidade. E qual é o estágio de normalidade? Qual é a pressão perfeita? A pressão perfeita é menor ou igual a 12 por 8. A partir de 12 por 8, né, até 139 por 89, você é pré-hipertenso. 13 por 9, então. 13 por 9. Até 139 por 89, tem o valor muda. Até 139 por 89, você é pré-hipertenso. Existe agora, mudou os termos, então ficou pré-hipertenso. Então, de 120 até 139 e do outro lado, de 80 até 89, pré-hipertenso. Maior ou igual a 14, maior ou igual a 90, 14 por 90, 140 por 90, 14,9, você já entra no estágio 1 de hipertensão. E como tratar a hipertensão? Peraí, que isso aí só vai responder daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Já eu volto com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. No programa de hoje, eu estou conversando com o médico cardiologista Hassan Siaga. Já a gente volta. Boa Vista tá sempre ligada na melhor. Folha FM. Ficar em casa pode ser uma boa opção quando você tem com quem contar. A Mega Farma está cada vez mais presente para ajudar você a sentir-se mais seguro e tranquilo. Nossa farmácia está funcionando 24 horas para atender sempre que precisar. E não se preocupe, não quer sair de casa? A Mega Farma leva até você qualquer produto, em qualquer lugar da cidade. É só ligar das 8 às 23 horas, 4009-9000 ou 3014-2000. Mega Farma, sempre presente.
O amor constrói sonhos. E só quem tem cuidado pela sua obra pode oferecer os melhores produtos do alicerce ao acabamento. São materiais elétricos e hidráulicos, tintas, pisos e revestimentos, telhas, acessórios para seu banheiro, jardinagem, objetos de decoração e muito mais. Perim Casa e Construção. Variedade, economia, super ofertas, atendimento especial e amor pela sua obra. Avenida Capitão Júlio Bezerra, 31 de março. É óbvio que você quer internet fibra ótica de qualidade e super velocidade. Então vem pra Alfiber. Agora com novo plano de R$ 99,90 por mês. Isso mesmo, é o super plano Light com velocidade garantida e Wi-Fi incluso. Chegou a hora de você ter a melhor internet de fibra ótica. Super plano Light por apenas R$ 99,90. Ligue 40098460 ou acesse alfiber.com.br e contrate já. Alfiber, internet em fibra ótica de alta velocidade. Sujeito à disponibilidade na região. Imagine um portal de notícias com 256 mil visualizações por dia. 6.600.000 visualizações por mês. Permanência do internauta, 75% acima da média. Sua imaginação foi longe? Então volte e pode se orgulhar. Esse portal é a Folha de Boa Vista. Folha de Boa Vista. Vá mais longe. Vem pra cá. Folha FM. Com você em todos os momentos. Folha. Músicas, entrevistas, bate-papo descontraído na Folha FM. Isso é Quem é Quem. Estamos de volta com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. No programa de hoje eu estou conversando com o Dr. Hassan Ciaga, ele que é médico cardiologista. A gente está falando sobre a causa da morte, né, do Tom Veiga lá do Louro José. Muito triste o que aconteceu. Foi encontrado morto. Aí foi diagnosticada a causa mortes, né, como AVC causado por um quadro de hipertensão. Exato. Então a gente trouxe hoje o Dr. Hassan aqui ao programa para falar sobre isso, e ele já disse pra gente no bloco anterior que é mais comum do que se imagina, lamentavelmente, infelizmente. Falou de algumas formas de prevenir, aquelas de sempre, né? Sim. Exercício físico, boa alimentação, mais leguminosas, mais frutas, enfim. Já vai ajudar. Agora, se a pessoa já está com quadro de hipertensão e precisa tratar, como é o tratamento, Dr. Hassan? Pronto. A gente tem algumas estratégias, né, de tratamento. Como a gente faz assim, geralmente tem o tratamento não medicamentoso, que a gente discutiu, né, agora, que são as mudanças de hábito, entre outros, né? E tem os remédios, né? Também que a gente abre mão de algumas medicações para poder tratar. Tem pessoas que vão tomar uma medicação, tem pessoas que vão tomar 2, 3, tem gente que toma até mais, né? 8, 7 remédios para tratar a hipertensão arterial bem agressiva. Hoje em dia a gente tem tratamentos, por exemplo, de ablação de artéria renal para poder diminuir a hipertensão arterial. Então, hoje em dia tem um arsenal já invasivo até, né? Tem para você tratar a hipertensão, mas a gente sempre tem sempre que tentar, isso aí que eu tô falando quando é hipertensão de origem genética, né? Quando eu tô falando isso aí, que 90% das vezes a hipertensão arterial era genética, né? Então, os outros 10% você tem cura, né? De você tratar a hipertensão. A genética geralmente não tem cura, né? A pessoa inicia o quadro de hipertensão e fica a vida toda hipertensa, né? A não ser que na frente vai envelhecendo, aí vai mudando o organismo, a pressão começa a dar uma caída, né, com o passar dos anos. Mas não é a regra, né? E agora os 10%, né, dos outros tem causas secundárias de hipertensão. Às vezes o cara tem um problema cardiológico, às vezes o cara tem uma estenose de uma artéria, né? Às vezes o cara tem um problema no rim, o cara tem um distúrbio metabólico, e você tem que descobrir o motivo para você tratar e resolver. Eu vejo isso muito, por exemplo, aqui em Boa Vista, o paciente reclama muito, assim, na hora de vir comigo e falar, pô, doutor, eu sou hipertenso, mas fulano de tal nunca falou por que eu sou hipertenso, ou então nunca tentou investigar porque eu sou hipertenso. Eu cheguei lá, o cara me passou remédio, tchau e bênção. Então, assim, tratar sem tentar identificar, né? Saber a causa do problema que levou o cara a ter hipertensão. Porque aí a gente, claro, assim, existem várias formas, né, de você suspeitar se há ou não
causa secundária, não existem vários, mas isso é uma avaliação médica. Eu entendo a frustração, né? Pra gente, como médico, já ficou tão comum, eu até brinco com meus amigos e falo, cara, pra mim, eu tô todo dia vivendo com pacientes doentes. Então, pra mim, se perguntar o que é o que são as pessoas, pra mim, a maioria são pessoas doentes que eu conheço. Então, assim, eu falo, as únicas pessoas em tese saudáveis que eu conheço são vocês, meus amigos, porque eu só convivo com pacientes, né, a vida toda, né? Então, pra mim, a maioria é doente. E a gente percebe, assim, que a pessoa... Eu já tive doente, você já teve doente, você sabe como a gente fica sensibilizado. Sim, eu já fui ao médico... E o cara nem olha na minha cara, assim, sabe? Até eu me identificar como médico... E não, e tentar mudar toda a forma de abordagem, de interagir comigo, né? Eu falei, não, mas não tinha mais nem como ter relação eu e ele para conversar. Então, assim, isso aí eu era bem... Tava no início da minha coisa. Eu sempre deixei isso como regra para mim, que a relação do médico tem que ser muito boa, porque... Tem que se aprofundar na vida do paciente para poder fazer o diagnóstico de forma correta. E também o cara já vem frustrado, o cara vem com um diagnóstico de doença, não é legal você receber um diagnóstico de uma doença crônica que você vai tratar, então você precisa ter esse preparo para falar, você precisa explicar ao paciente por quê, porque senão o cara vai embora. E a maioria das vezes ele nem toma um remédio, porque ele não se sente confiança no que tu falou, ele não entendeu o que tu falou. Ou acha que é besteira, né? Ah, todo mundo tem pressão alta, isso é besteira, ou não vou me cuidar, besteira. Não. E não é verdade. Assim, né? E o pessoal acha que é verdade isso aí, bem pensado, eu acho que é besteira, não faz porque o médico não explicou pra ele. Ou então fala, não, é só uma pressãozinha aqui, relaxa, vai pra tua casa, então não faz nada, né? O cara arrasta isso por anos, não explica pra ele que isso pode piorar, que ele tem que procurar daqui a tanto tempo de novo para reavaliar. Não, libera o cara e o cara fica Deus dará. E aí quando ele tá bem mal, ele procura o médico 2 anos depois, não sabe nem que era pra ele ter ido daqui 4, 5 meses. Não sabe de nada. Então, assim, é informação, né? Então tem que ter uma rotina. O paciente hipertenso tem que ter essa atenção médica. Tem. Eu geralmente faço isso, assim, não... Sigo os padrões da literatura, né, de quando o paciente tem que retornar, mas cada caso é um caso, você tem que individualizar. Perfeito. Né? E os tratamentos, esses medicamentos, eles perdem efeito com o passar do tempo? A pessoa toma muito tempo determinado medicamento e ele acaba sem fazer efeito? Sim, o que acontece é um mecanismo de resistência do corpo, né? O corpo, por um tempo, a gente vai ficar, não vou explicar minuciosamente, né, o que acontece biologicamente, mas é comum por reações de receptores e tal, o corpo ele ficar resistente, né? Ele não aceitar mais a medicação por criar resistência àquela medicação. Mas assim, vamos colocar um exemplo. Você usa remédio X, né? E depois de, geralmente, a partir de 2 anos, começa a ter resistência a algumas medicações, tá? E aí o que tu faz? Tu troca uma medicação com a potência equivalente, você troca por uma medicação de uma outra classe com a potência equivalente, enquanto teu corpo vai se dessensibilizando dessa que você já usava anteriormente. Aí, depois de um tempo, quando teu corpo quer resistência àquela outra, você já volta para aquela outra. Ah, então pode voltar. Pode, mas tem muita gente que fica com medo. Nossa, já usei essa, agora eu vou morrer porque tá chegando no final das medicações. Não, rapaz, quem te disse isso? Tem um paciente que perguntou ele, não, o doutor já falou que eu já tomei tudo quando eu tive remédio, agora eu vou morrer. Eu falei, não vai, cara, a gente vai voltar pro outro. Calma, não, e assim, não é assim. Então pode retornar ao primeiro medicamento utilizado. Pode. Depois de um tempo, né? Não há um tempo preconizado, mas você tem um arsenal enorme para remédio de pressão. Então, pelo menos os 10 anos você vai ter aí um arsenal gigantesco, vai voltar tudo de novo, vai ficar tranquilo. Relaxa. Agora, o aparelho de pressão tem que estar sempre por perto. Não necessariamente, Cida, não necessariamente. O paciente hipertenso, eu costumo falar pro paciente para ele não ficar bitolado. Deixa isso comigo, para eu resolver. Quando eu falo pro paciente não fica fazendo isso, porque senão o cara fica doido. Pois é, porque eu fico imaginando, né? Tem que ficar medindo a pressão toda hora, precisa medir toda hora. Tem paciente que aí isso se torna um grande problema. Então, o que tu tem que fazer? Todo mundo precisa de alguém para cuidar de ti. Você precisa, eu preciso, todo mundo precisa. Inclusive, eu vou no médico, mesmo sendo médico, eu vou ao médico, porque a gente precisa que alguém te veja de uma forma que você não tá vendo, de outro ângulo, né? Então, eu falo para esse paciente, cara, ó, você vai medir sua pressão agora, vamos medir essa semana, vamos ver, a gente vai reavaliar no consultório. Cheguei num ponto de estabilização, a gente vai procurar quando o corpo pode fazer algumas mudanças fisiológicas. Aí eu falo para ele, olha, geralmente em 6 meses o corpo começa a mudar algumas coisas. Então,
para tu não ficar também totalmente solto, você vai medir tua pressão uma vez por mês, dependendo do paciente. Você vai medir só uma vez por semana. Tem paciente que eu falo, cara, não meça, vai medir a cada 3 meses, você vai lá, senta bonitinho, mede sua pressão, ou então a cada mês mede uma vez na semana, ou então você mede por uma semana, durante uma semana, espera 3 meses e mede de novo, então vai depender muito de paciente a paciente. E tem paciente que, assim, é tão tranquilo e fala, cara, não toca no aparelho, vem comigo, cara, 6 meses que deixa eu cuidar disso aí, esquece. Só toma os remédios e esquece isso, porque a gente vai entendendo o corpo de cada um. Tem gente que responde muito bem a medicação, então a gente vai entendendo. Isso o médico ele é capaz de fazer isso, de entender, tá? Então não se pode tornar um bitolado. Aí fica mais problemático ainda. Se o cara mede, aí dá pressão lá e vê, aí deu 14,9, ele mede de novo, tá meio agoniado, aí deu 15,9, aí ele de novo é 16, aí 16, tá mais 17, agoniado, 17, o coração acelera mais. O cara vai mais hipertenso, ele vai morrer. Então, isso é... Você não recomenda, então, que fique medindo a pressão toda hora. Viu, Jota Ribeiro? Não pode ser bitolado. A gente vai definir para cada um, né? Também não falei, não esquece, não vai te embora. Não, para cada paciente. Mas não pode ficar também se estressando toda hora. Não. Agora, e esse povo que tem picos de pressão, né? Eu falei do meu caso, né? Que eu tive esse pico de pressão. Então, eu nunca mais também fui atrás, nunca mais. As últimas vezes que eu medi a pressão, tava 12/8, tava tudo bonitinho, enfim. Mas esses picos são perigosos? São perigosos, sim. Então, conte pra gente. Vai depender muito do tanto, da quantidade de picos que você tem, né? Porque às vezes você tem tantos picos que se você fazer uma média, acaba que você tem até mais picos do que a pressão normal, né? Então, aí você pode até ser definido como hipertensão de tanto pico que você teve. E outra coisa é até que valores chega esse pico de pressão arterial, porque o corpo teu não estaria preparado, né, hemodinamicamente para receber uma bomba tão forte, né? Por exemplo, aquele paciente que nunca teve hipertensão, de repente uma pressão de 200 por 100, o cara pode ter uma AVC na hora. Nossa. Né? Porque ele não está acostumado, tu quebra aquela hemodinâmica do corpo. Outra coisa que é importante você pensar nisso é que às vezes você tem tantos picos frequentes que, apesar de você não ser definida como hipertensa, você começa a ter lesão em órgão-alvo. Por exemplo, você começa a ter lesão cerebrovascular, você começa a ter lesão no coração, você começa a ter lesão renal. Por exemplo, desculpa, eu vou lá, pego um paciente, eu faço muito isso, coisa que muita gente não faz. Tô lá, doutor, tô cheio de pico. Aí a gente faz um mapa, dá uma olhadinha lá, olha, realmente você não é hipertenso, mas teve muito pico. Então a gente vai procurar lesão de órgão-alvo, ver se para você teve lesão de órgão-alvo. Por exemplo, tem paciente que está com a pressão como pré-hipertenso, né, 13/8, aí no caso a gente pensa, 13/8, uma pressão boa? É boa. Tá legal? Tá com pré-hipertenso? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Precisa de remédio? Quero dizer, não precisa de remédio, né, nessa 13/8, mas aí de repente eu faço o eco dele, eu já vejo que o coração já deu uma espessadinha, ou então o cara faz uma proteína na urina, pega um pouquinho de proteína. Então, assim, esse paciente que, apesar de não ser hipertenso, aquela pressão de pré-hipertenso ou a quantidade de picos que ele teve, começou a ter lesão de órgão-alvo, começou a afetar esses órgãos vitais, mas não começou a demonstrar no exame físico habitual. Então, esse paciente tem que tratar como se fosse hipertenso. Então, por exemplo, eu tive um paciente que a pressão dele era isso aí, 130 por 60, e ficava 125. E aí ele falava, doutor, eu tô urinando e eu vejo muita espuma na minha urina. Aí, rapaz, vamos ver o que tá acontecendo. Aí eu vi glicose, tarará, tudo. Eu falei, nada, bicho, vamos fazer uma proteinúria de 24 horas. Fez a proteína lá, deu um valor um pouco maior do que o normal. Aí a gente fez de novo, já deu um valor mais expressivo. Aí eu falei, caramba, olha, amigo, é o seguinte, apesar de os valores, esse padrão de pressão foi feito com padrão de pessoas, então para ti, para ele, pode ser que aquela pressão não seja adequada de funcionamento. Então, para esse paciente em especial, o 13/6 dele, 13/7 dele, apesar de ser tolerável sem remédio, para ele eu tive que iniciar remédio porque estava tendo lesão de órgão-alvo mesmo, ele não sendo definitivamente hipertenso. Então ele está tratando porque dentro do corpo dele aquela pressão para ele não é normal, dele tinha que ser um pouco menor. Então já merece tratamento. Então por isso tem que investigar
Por isso que a conversa é muito importante com o paciente. Agora o cara fala, não, quanto é a tua pressão? Minha pressão é 13/8. Percebeu alguma coisa? Xixi tá normal? Cocô tá normal? Aqui tá certo. Não tenho nada. Aí tu fica bem mais tranquilo com esse paciente. Fala, não, cara, vamos mudar o estilo de vida. Por que tu não fazer exame a rodo a todo mundo? Tem gente que faz isso, né? Senta, o cara um monte de coisa e nem conversa contigo. E vai entregando pra ti e nem sabe o que tá acontecendo contigo. Faz tudo, dá normal. Claro, porque tu não perguntou se o cara tá sentindo mal, se ele tá mijando sangue, se ele não tá. Então, assim, tem muitas coisas que a gente descobre. Eu sempre falo para meus alunos, olha... Você também é professor? Sim. Aí eu falo, olha, você, dos 30 segundos iniciais, você fica quietinho, deixa o paciente falar naqueles 30 segundos, aqueles primeiros minutos, porque assim, ele, nos primeiros minutos, ele vai te dar o diagnóstico, ele vai te dar, ele mesmo vai te dar. Você não precisa nem ficar batendo muito a cabeça. E nos primeiros 30 segundos são decisivos. Então, tu fecha a boca e ouve ele. Ouve o paciente. Totalmente. Para chegar às conclusões. Porque ele vai te entregar. E um professor meu sempre falava isso e eu adotei isso. Porque, na verdade, tu tá com dúvida, o paciente vai te dizer o diagnóstico dele. Só no que ele vai te falar, tu já vai entender. E é uma verdade. E eu tenho feito muito isso e eu percebo que aí muita gente fala, o paciente vai no outro médico, vai de novo, e não descobre. O cara vai comigo naqueles 5 minutos iniciais e fala... Já entendi o que ele tem, vamos destrinchar um pouco mais e finalizar, né? Agora, essa questão de passar um monte de exame, né, para as pessoas, como se isso fosse fácil também conseguir fazer exame, né? Enfim, aí já é outro problema. Agora, doutor, criança tem hipertensão? Tem também. Pressão. Sério? Tem. Então. É mais difícil, é bem mais difícil, né? E geralmente tá ligado a outros problemas, né? Geralmente pacientes que têm alguma condição especial, né? Vamos dizer, paciente com alguma síndrome genética, né? O paciente que tem alguma doença metabólica, né? De estruturada, obesidade infantil também. Esses casos pode ter, né? Agora, sim, é muito difícil, são casos bem selecionados, né? E a pressão não é igual a nossa de adulto, tá? Então não é um 14/9, é bem menor, a pressão já considera. A gente faz um gráfico, e vê a curva, né? E vê o percentil, né? Igual faz quando a gente é criança, faz do crescimento, tem aquele valor, tem da pressão arterial. E como é que os pais podem ter algum sinal sobre a pressão do filho, das crianças, olha, enfim? Geralmente, na consulta com o pediatra de rotina, que tem que ter, a consulta de desenvolvimento da criança, o pediatra já desconfia de alguns sinais e sintomas que são parecidos com o nosso quando tem, né? Uma dor de cabeça constante, quando tem sintomas, geralmente é isso, né? Igualzinho do adulto. A maioria é assintomático, igualzinho a gente, assintomático, 90% assintomático. E os outros lá fazem ali uma dorzinha de cabeça, ou então não dorme direito, chora muito, tá muito irritadiço, tá muito agitado sempre. Rosto vermelho? Não, assim, pode, mas isso é mais referente. O rosto vermelho, na verdade, é uma consequência dele tá bala com uma coisa que está incomodando ele. Não em si a pressão vai ficar vermelhão. Então, assim, tem esses sinais, né? Mas como a grande maioria é assintomático, não tem jeito. Tem que acompanhar com o pediatra, porque, como eu falei, quando começa a sentir sintoma, porque já tá um pouquinho diferente, já tá um pouquinho mais arrastado, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então todo cuidado é pouco. Aí a pessoa fala, então quer dizer que é obrigatório todo mundo é médico? Infelizmente, cara, não tem jeito. É por isso que a saúde é uma coisa que é essencial, não se pode deixar de existir, infelizmente, né? Segurança pública, saúde, não tem negociação, não tem como. Se você não quer cuidar da tua vida, tu vai cuidar de quê, pelo amor de Deus? Então não tem o que tu fazer, então não tem como tu negar isso. E esse cuidado da vida, né? Esse hábito de ir ao médico, de buscar atenção, é essencial. Você viu aí o Tom Veiga, né? Que veio a falecer. Será que ele fazia acompanhamento? Será que ele sabia que ele tinha doença? Né? Será que ele ia ao médico? Tantas perguntas que ficam. E agora ficou o quê? Ficou a tristeza pro povo brasileiro, que perdeu um ícone, né? Que perdeu alguém que animava aí a casa do brasileiro todos os dias. E será que podia ter sido diferente? Aí tudo isso fica martelando na cabeça da gente, né? Quando eu fiquei vendo, né? Quando eu soube da notícia, a gente foi ler, né? Foi ver o que tinha acontecido. E a gente pensa, né? Como o povo existem pessoas más, né? E como eu te falei sobre o negócio de mentira, como se espalha, né? As coisas sensacionalistas, né? O pessoal, foi uso de droga, foi uso de cocaína e não sei o que. Eu falei, rapaz, as pessoas tiram as conclusões.
surreal e torna isso como uma verdade, né? E até para consertar é um problemão, né? Isso acontece todo dia. Então tem que tomar cuidado, né? Parece que devia ter um filtro na internet, né? Então, assim, é por isso que eu falo, rapaz, e por isso que eu fiz esse projeto que eu tô com esse canal no YouTube, para poder desmistificar um pouco isso aí, porque às vezes eu até faço alguns testes, eu abro lá, vamos ver sobre isso, tá? Eu vejo gente, assim, que não tem nada a ver com a saúde e cantando de galo, sabe? Falando sobre... Eu falo, rapaz, e falando um monte de loucura. E por serem influenciadores, influenciar a mente das pessoas mesmo, sabe? Eu falo, não, cara, isso tá tudo errado. Então é um perigo. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado, realmente, de fato. E você tá com esse canal no YouTube, faz a propaganda agora nos seus últimos minutos de entrevista, que ele pediu para eu liberar ele 10:02 da tarde, que o consultório tá lotado, graças a Deus. Cheio de procedimentos, né? Ali. Eu fiz então esse canal no YouTube, né? Você digita lá no YouTube Minuto Cardiologia, né? Aí já vai aparecer lá, se você botar Minuto Cardiologia com Hassan Ciaga, já aparece mais aí, né? Mas se você botar só Minuto Cardiologia, você vai aparecer lá, vai aparecer minha fotinha, é só clicar lá. Tem vários vídeos que eu tenho feito, acho que tem uns 50 e poucos já vídeos lá, que eu dou essas informações do dia a dia, a gente vai conversando, vou explicando algumas doenças, forma de prevenir infarto, forma de evitar a hipertensão, como é que vai... Então tem vários vídeos como a gente conversa aqui, de uma forma bem intuitiva, bem simples, nada de linguagem, nada de medicinês, né? Para que ninguém entenda, eu falo igualzinho aqui, coração acelerado, não falando taquicardia, não, é tudo bem coloquial, pra gente entender mesmo, né? Então acho que vale a pena conferir aí. Tá bom. E o telefone de contato da sua clínica, né? Do seu consultório? É 98114-2597. 98114-2597. É lá na Clínica Perfil, em frente ao Ceplan. Fica ali em frente ao Ceplan, né? Isso. Doutor Hassan, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Agora, para finalizar, cerveja faz mal? Ele vai dizer que não. Faz mal para hipertensão? Agora me pegou, né? O consumo excessivo de álcool faz mal, né? Para hipertensão. Aí vamos dizer quanto às doenças cardiovasculares, formação de hipertensão, né? O próprio Ministério da Saúde, né? E a Organização Mundial de Saúde, a OMS, já tentou fazer uma tabela, né? Preconizar isso aí, que ela vive oscilando, mas de uma forma geral, o que chegou a concluir é que algumas doses são permitidas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para não ficar muito longo, mas o cara que ama uma cerveja, o homem, se ele tomasse 2 cervejas por dia, e uma mulher se tomasse uma cerveja por dia, uma lata daquela de 350, né? Não é um litrão, gente. Não é litrão. Não teriam problemas para doença cardiovascular, né? Olha, uma latinha por dia? Aí o cara fala, então vou esperar chegar no final de semana e tomar 14, né? Não. Aí não pode. E o vinho? Aí tu não vai, tu dividia por 2, teria que dividir por 2 e multiplicar por 85%. Então seria 4 latinhas e meia no Então a mulher pode tomar uma latinha por dia, no máximo. E o homem 2. O homem tem 2, de acordo por dia? Por dia, no máximo. Se fosse tomar isso, no máximo. Se fosse. Chegou no final de semana, então vou tomar 14? Não. Vai ser dividido por 2, vai ser 7. Multiplica por 85%, umas 4,5 latas. Isso é o aceitável. Que não acontece. Que não acontece, né? E o vinho? E o vinho, ele salvo engano, eles permitem, ele fala como destilados, né? E fala em torno de 30 a 26 ml dia, no máximo. Bem pouquinho. Né? Então, só uma assim, coisinha, um cálicezinho só uma pequenininho. Coisinha. A famosa não é uma taça? A taça? A tacinha, porque porque a gente é um pouco exagerado, né? Quando a gente fala taça, eu imagino até a boca, meu irmão. Eu também. Tá até o talo, né? Mas não é, né? A gente sabe quando a gente fala, uma taça, é aquela frescura lá, é a metade de um copo. Parece aquele povo rico que bota pouco comida, na taça bota só metadezinha. É o francês, bota metade da tacinha. É isso aí que eles consideram a taça, tá? Não é então, até aquela taça daquele tamanho, assim, parece um floral. De vinho, não, é só uma coisinha. Parece um vaso. Agora, latinha de cerveja... até dúvida, tem né? esse estudo aí, então, que ajuda. Tem. Aí já diminuíram, já aumentaram, então ficou um controvérsia, então quando há muita informação, nenhuma é muito válida. Mas tem sim esse pequeno consenso aí da OMS que poderia até ter isso aí, não teria tantas repercussões cardiovasculares. Agora, como eu sempre falo, vamos individualizar. Por exemplo, um cara cardiopata hipertenso, já não é bem assim. A gente já muda, não é isso. A gente está falando de riscos
para ter hipertensão, o paciente bem equilibrado, né? Então, cada caso é um caso. O certo é você vir lá comigo, avaliar, te ver tudinho, ver pelo menos uns 3 meses da tua vida. Gente, é por isso que eu digo, falar. esse médico aqui, ele é o preferido dos jogadores de futebol, pescadores e tomadores de cerveja. Que ele tem até a dose tudo certa com parcimônia, pra pessoa ser feliz, né, doutor? Não vai bloquear tudo, não tem isso, não existe. Eu queria agradecer sua presença aqui no nosso programa. O senhor já está liberado? Estou liberado, tá, boa. porque eu só tenho que ir pro consultório, né? Já são 1h da tarde e 51 minutos. Uma hora que eu tenho que correr. Que é pra você vir de novo, né? Se eu fico aqui contigo até 2 horas, você não vai vir da próxima vez. Muito obrigada, doutor Hassan. Um abraço, boa tarde. Muito sucesso pro senhor. Deixa eu mandar um beijo aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente. Um beijo pra dona Telina Coelho. Ela disse que ama a música que a gente coloca no começo do programa. Gostou, né, dona Telina? A gente fez essa escolha dessa música aí para dar uma paz no coração de cada um, né? A gente melhorar. Ela disse que é emocionante essa música e que Deus abra os olhos do nosso coração e os olhos da nossa alma. Então, um beijo aí pra dona Telina Coelho. Eita, Chapolin do Mengão, tava sentindo tua falta esses dias no programa, Chapolin. Um beijo pra você, meu amigo Chapolin do Mengão. Vamos ver, né, Chapolin, se o Mengão melhora aí, né? Não foi muito legal não, o último jogo, enfim, mas vamos lá. Beijo pra você, meu querido Chapolin. Um beijo pra Rosiana Calistro. O Gabriel Cândido Xavier diz aqui: Cida, boa tarde. Essa apuração das eleições nos Estados Unidos está me lembrando a época que antigamente o brasileiro votava em cédula de papel e urna de lona e a apuração demorava alguns dias. Parecia uma eternidade, né, Gabriel? Pois é. As eleições nos Estados Unidos estão assim, nem sei como é que tá agora, vou ver se eu dou um Google aqui para ver como é que estão as eleições por lá. Deixa eu mandar um beijo aqui para os meus parceiros, porque sem eles nós não estaríamos no ar. Quero mandar um grande abraço para o Sr. Vitor Perim e para todos da Perim Casa e Construção. Pensou em construir ou reformar, o lugar certo é Perim Casa e Construção. Também mando um beijo para a dona Riam, para o doutor Chaim e para todos do Grupo Mega Farma. 40099000 é o Disque Entrega da Mega Farma. Um beijo também para o Ivaldo da Alfiber, porque internet de fibra ótica de qualidade aqui em Roraima, com certeza é Alfiber. Também mando um beijão para todos do Supermercado Gavião. Todo dia tem promoção no Supermercado Gavião e as suas compras pela internet, nessas compras também tem promoções, viu? Você pode fazer supermercado direto de casa e ainda aproveitar as promoções de todas as lojas aí do Supermercado Gavião. Também quero mandar um grande abraço pro seu Veronildo, pro Clerlânio e para todos do loteamento Caburaí. Parece que já acabaram os lotes lá do loteamento Caburaí. Do bairro da Cida, né? Que o pessoal batizou aqui. Pois é, já vieram me falar: Cida, não tem mais lote. Calma aí que eu vou verificar a informação. Parece que acabou, viu, gente? Olha, é isso aí, sucesso garantido aí, sucesso de vendas, o loteamento Caburaí. Eu quero também mandar um beijo para o deputado federal Irã Gonçalves, que graças a Deus está se recuperando da Covid, para o deputado federal Haroldo Catedral. Eles divulgam suas atividades parlamentares conosco aqui no Quem é Quem. E sobre as eleições nos Estados Unidos, vamos lá, 227 votos para o Biden e 213 para o Trump. Continua desse jeito. Eu saí dessa internet há um tempão, tava desse jeito e continua desse jeito. É muito lenta essa apuração, né, meu povo? É para matar a gente de aflição mesmo, viu? Ó, 227 aqui pro Biden e Trump 213. São 270 votos no colégio eleitoral para se vencer a eleição, né? Então, quem chegar nesses 270 votos primeiro, leva, né? Pelo que dá para entender aqui na matéria. É um sistema complexo, né? Vou ver se amanhã eu chamo algum cientista político para ajudar a gente a entender esse processo eleitoral nos Estados Unidos. A votação da população tá assim, ó: 69.371.352 votos para o Biden, o que corresponde a 50,3% dos votos. E o Trump, 66.500.917 votos, que correspondem a 48,2% dos votos. Está desse jeito nesse momento. Quando a gente vai saber quem ganhou?
Não me perguntem que eu não sei. Vamos aguardar aqui, né? Vamos acompanhar essa apuração. Acho que até amanhã a gente deve ter aí o resultado das eleições nos Estados Unidos. Eu quero mandar um beijo para você, meu ouvinte querido, em cada cantinho do estado de Roraima. Esse programa é feito com muito carinho para você. Obrigada sempre pela sua audiência. E se Deus quiser, a gente se encontra amanhã a partir das 12h40 aqui na Folha FM.